O adolescente é imaturo. Esse é o tema da live de hoje, que faz parte da série chamada Adolescer. Na série Adolescer eu trago aqui as transformações físicas e transformações emocionais no período de adolescer. E o adolescer é entre a infância e a fase adulta. Então, aí nessa transformação da adolescência. Então, eu abordo aqui as transformações físicas e as transformações emocionais que acontecem nesse período. Qual é o meu intuito de trazer essas transformações? Se eu sei sobre as transformações do meu filho, eu vou entender por que ele está tomando essas atitudes. E aí eu vou saber como agir com ele. E foi assim que eu desenvolvi o método POC, que a gente vai conversando durante a live, tá? Se você está passando por isso, eu já estou vendo que tem mães pedindo para participar ao vivo. Eu vou pedir para participar ao vivo, eu vou pedir para vir quinta-feira às 8 horas da noite. Hoje é um conteúdo mais conteúdão, eu vou mais falar sobre o tema e depois eu vou ler aqui no chat o comentário de vocês. Num primeiro momento eu peço para vocês escreverem se vocês estão passando por isso, então eu já vou fixar aqui o título da live. E se você está passando por isso, conta aqui para mim aqui no chat. Soraya, tô passando por tal coisa. Soraya, aconteceu tal coisa. Ai, Soraya, meu filho fez tal coisa. Eu não acredito que meu filho fez tal coisa. Vão me contando se vocês passam e sentem que o filho de vocês é imaturo, tá? Bom, o que é imaturidade, né? É quando o filho toma uma decisão rápida e que pode levar a uma consequência arriscada ou uma consequência inadequada, tá? Então, e que faz parte desta fase. A gente vai falar sobre isso. As transformações que são inadequadas, ou como é a outra palavra que eu falei, arriscadas, mas que faz parte desse momento do adolescer. É disso que a gente vai conversar hoje, tá? Eu gosto de começar sempre com os meus exemplos. Então eu trago os exemplos da minha vida profissional, tanto no consultório, mas principalmente das mães do curso Método POC, tá? Porque aí através dos exemplos vocês vão entendendo mais a situação e sobre o desenvolvimento do seu filho, tá? Então, primeiro, eu trouxe um exemplo de maturidade. Essa é uma adolescente, quando ela me contou isso, ela estava com 13. E ela virou para mim e falou assim: tia, um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: nada a ver você comprar coisas caras quando você briga com o papai. Então, qual é a situação dela familiar? A mãe vem de uma família muito rica e o pai vem de uma família muito simples. E quando eles brigavam, a menina, a adolescente de 13 anos, observava que a mãe, não lembro a idade que a mãe tinha na época, devia ter uns 35 mais ou menos, ela observava que a mãe, quando eles brigavam, a mãe ia ao shopping e comprava alguma coisa muito cara. Então ela falava assim pra mim: ela faz isso pra machucar o meu pai. Então é uma maturidade para uma menina de 13 anos que a gente assusta. Nessa fase, a gente espera mais atitudes imaturas. Mas eu já quis começar com esse exemplo para mostrar que nem todo adolescente é muito imaturo. Isso varia geneticamente, por influência familiar, por influência do meio, enfim, por vários motivos. Eu fiz um super artigo sobre esse tema. Quem quiser, eu deixei já lá no link do story
Puxa, e depois quem for assistir, né, a live salva. Vai estar lá no link da bio, tá? Então clica lá no link da bio, clique em blog e aí você é direcionado lá ao blog e vai ter essa matéria. Então eu fiz, nossa, é uma matéria super, super, super completa, para não falar grande e vocês ficarem com preguiça de ler. Então vale a pena, tá? E aí eu comento disso, que tem alguns adolescentes que são mais e outros que são menos imaturos, tá? Mas dá uma lida. Esse foi um vídeo aqui no canal, né? Um dia esse é outro exemplo, eu fiz um vídeo sobre esse tema. Eu tava andando na praia e aí cruzei com 4 adolescentes. Eu tava caminhando e eles caminhando. E à minha esquerda tava o mar e eles vindo aqui da minha direita. No que eles estavam chegando perto de mim, eu vi que 2 tiraram a camiseta e 2 continuaram com a roupa. E um deles falou assim, vamos entrar no mar. E no mar estava escrito assim, aquela placa grande, perigo. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Um quis entrar no mar por uma imaturidade, né? Olha como eu sou grande, olha como eu sou bonzão. Eu vou enfrentar essa placa de perigo e não faz mal se está escrito perigo, eu vou. E o outro, também por imaturidade, entrou na onda. Então eles acabam tomando atitudes impulsivas, sem enxergar a consequência e por pressão social. Então, foi uma imaturidade dupla, do que chamou e do outro que seguiu. E isso é muito comum, né, na adolescência. Então a gente vai conversar disso na live. Outro, que não é uma imaturidade com consequências. Esse aqui é um exemplo que eu vou contar do consultório, mas isso me aconteceu também depois com alunos do curso. Mas a primeira vez que eu soube, eu falei, nossa senhora, um adolescente ganhou lá uma mesada da avó. E aí, com aquela mesada da avó, ela foi e comprou uma pipoca que custa R$100. Na consulta, quando eu soube, eu falei, eu nunca soube que existia uma pipoca de R$100. Então, poxa, eu posso falar que essa criança não, porque já é adolescente, né? Essa adolescente não tem noção nenhuma de dinheiro, como faz uma coisa dessa? Não. Isso é uma imaturidade por falta de experiência de vida. Provavelmente ela não tem noção do que são R$100. Ela não tem noção do quanto custa uma pipoca. Ela não tem noção de que R$100 numa pipoca é muito caro. É uma imaturidade por falta de experiência de vida. Então, eu tô tentando aqui nos exemplos permear uma diversidade de situações que mostram imaturidade. Então, não vamos tendenciar a imaturidade só a coisas inconsequentes, tá? É também por falta de experiência de vida, né? E depois eu fiquei sabendo de outros adolescentes que compraram. Então, outro também que elas fazem muito é comprar creme muito caro. Então, de repente, se interessam, né? Começam a se dedicar à pele, ao skincare, enfim, essas coisas gostosinhas de se cuidar. E aí, no primeiro creme, na primeira mesada que elas ganham e vão comprar um creme, elas compram o creme mais caro que tem. Isso é falta de experiência de vida, tá? Eu vou falar de novo, tem algumas mães que... Tem bastante mãe me pedindo para participar aqui ao vivo, tá?
Ao vivo é na quinta-feira, tá, gente? Quinta-feira às 20 horas. Hoje eu trago um conteúdão e depois eu leio aqui o comentário no chat, tá bom? Então vão me mandando aqui os comentários de vocês. Geralmente eu trago 3 exemplos. Hoje eu trouxe 4 e aí eu já vou pro chat ler os comentários de vocês. Sem querer, vou dar um spoiler aqui. A Leila falou creme de cabelo também, né, gente? É isso aí. Mas daqui a pouco eu leio direitinho o seu comentário. 4, outro tipo de imaturidade, também muito comum, muito comum. Eu vou contar primeiro a situação e depois eu amplio, né? Então, uma adolescente, ela brigou com a vizinha, mas ela brigou de subir no muro e brigar com a vizinha, porque ela foi contra as atitudes que a vizinha estava tendo. Então, os valores dessa menina eram diferentes dos valores dessa vizinha. E ela não se conformou com a atitude da vizinha e subiu no muro e brigou com a vizinha. Então, isso é uma imaturidade que, com o tempo, ela vai aprendendo que na casa da vizinha, a vizinha vai seguir os princípios dela. E na casa dela, ela vai seguir os princípios que ela acha correto. Eu não posso subir no muro e me meter na vida da vizinha dentro da casa da vizinha. Então, é uma imaturidade. Eu tive um exemplo parecido com uma outra adolescente no ônibus, que se meteu na conversa familiar. Então, ela foi contra a conduta ali familiar e ela interferiu na conversa familiar. Então, aqui é uma imaturidade também, por falta de experiência de vida, tá? Acho que eu trouxe alguns exemplos bem diferentes, né? Pra gente conseguir nortear o conteúdo da live. Então, eu vou ler aqui os comentários de vocês, aí a gente entra no conteúdo propriamente dito, tá? Vamos lá. Por sinal, quem puder apoiar meu trabalho e encaminhar o aviso da live, aqui embaixo tem um aviãozinho. Quem puder, clica no aviãozinho e encaminha para outras mães para me ajudar a divulgar aqui a live, a divulgar meu trabalho. Por favor, quem puder me ajudar. A Cícera falou boa noite. E por sinal também temos a comunidade, tá, gente? Muitas mães me pediram para montar, para avisar, né, sobre a live. Então eu montei uma comunidade que fica em silêncio e lá eu comunico. Tô entrando no ar. Então quem quiser não perder a live, clica no link lá na bio. Clicou no link, vai para uma página rosinha e lá na página rosinha tá escrito ser avisada das lives e informações do método POC. Aí clica aqui que você é direcionada para uma comunidade e eu aviso na hora que eu tô entrando na live, tá? Yuri falou boa noite. Eliane falou sim. Provavelmente se tá passando por isso. A Paty falou boa noite. Viviane falou, meu tem 15 anos, sou a mãe chata. Eu tenho um vídeo que fala exatamente isso. Sua chata. Depois assiste, Vivi. Eliane falou, e por causa disso, muitas brigas. E só resolve quando eu chego no meu limite, que muitas vezes é bater. Eliane, então eu te convido a assistir uma live de uma mãe que falou que antes só batia no filho e muita coisa mudou. E aplicar o método POC aí na sua casa para entender por quê. Por que tá chegando a esse ponto, tá? Porque o ideal é que não tenham tantas brigas em casa, tá bom? Leila falou, boa noite, sou mãe de 2 meninas adolescentes. Bem-vinda. Gustavo falou, boa noite, doutora. Bem-vindo, Gustavo. Pipas, não sei seu nome, desculpa. Minha filha não quer fazer nada e tudo é um saco. Bem-vinda ao canal. Bem-vinda ao canal. A Cícera falou, às vezes ela tem comportamento imaturo
e às vezes parece tão adulta com opiniões e atitudes sensatas, que legal. Então tá ocorrendo já essa transição de desenvolvimento do cérebro, tá? Cícera, me fala quantos anos tem a sua filha? Pipas falou, tenho duas, uma de 10 e de 14, então tá no canal certo. Muito bom. A Vivi falou, nossa, sou mãe de, acho que 2 adolescentes, a Leni falou. Muito bom. Quando vocês comentarem, comenta a idade pra mim, tá bom? Ruby falou boa noite. Aí falou, linda, eu acho que foi na hora que eu falei da adolescente, né? E ela é um espetáculo, viu? Que foi aquele primeiro caso, né? Que falou pra mãe, mãe, não tá legal essa sua atitude. A Leila falou, minha filha só quer creme caros pro cabelo. Então, isso é a imaturidade por falta de experiência de vida, tá? Então, ela não tem experiência ainda sobre quanto eu ganho de salário, quanto eu posso gastar do meu salário com isso, com aquilo e deixar pro creme de cabelo tanto, tá? Então, falta ainda a experiência de vida que a gente tem que ir ensinando pro filho. E o tempo também, né? Fabi falou, meu aquariano de 15 diz que não vai fazer faculdade. Por quê, Fabi? Desculpa, eu não terminei de ler, né? Eu li pra mim e não li pra todo mundo. Ela completou assim, pior é que ele vai muito bem nas provas e é bem inteligente e autodidata. Por que, Fabi, que ele fala isso? A Cícera falou, a minha tem uma vaidade desde pequena com cabelo e rosto. E com as redes sociais quer tudo sem ter noção do valor. É isso aí. Então, faz parte, é pertinente à idade não ter essa noção, tá? E cabe aos pais ensinarem isso, tá? Então, vamos falar assim, não é culpa deles. Nós que temos que ensinar isso, tá bom? A Cícera completou. A minha bate-boca com argumentos de adulto e me deixa em uma situação em família que só por Deus. Toma cuidado de quem falo para que ela não escuta. Então, assim, com esse desenvolvimento do cérebro, a parte mais filosófica, uma visão mais filosófica da vida começa a desenvolver. Então, eles começam a ter uma visão de mundo um pouco diferente. E como eles são impulsivos, tipo, não controlam o que eu falo, quando eles estão inconformados, eles vão para cima, tá? Então, Cícera, tô te explicando por que a sua filha tem essas atitudes. Porque aí você sabendo por que, você vai saber como agir, tá? Então, nem sempre vai ser não contar para ela. Eu até concordo, não contar algumas coisas, né? Porque você sabe que ela vai ser impulsiva, mas você precisa, na verdade, trabalhar esse lado dela. Então, conversar com ela sobre por que isso acontece e o que ela precisa desenvolver para controlar, tá? Então, primeiro saber o porquê a filha faz isso, que é o que eu te expliquei, e depois tem que saber como agir, tá? Fabi fala, eu falo para ele fazer um curso de computação, curso técnico, para aproveitar agora que ele tem tempo, mas diz assim, para quê? Não, Fabi, não quero saber, eu quero saber o porquê dele. Ele fala o quê? Por que que ele não quer fazer? Francis falou boa noite. Oi, Ione, beijos. Luciene falou boa noite, saudades. Olá, Luciene. Gente, desculpa, vou ter que beber água. Cícera completou, né? Minha filha tem 14, vai fazer 15 em novembro. Então, ela já tá numa idade de mais maturidade, né? Ela começa a enxergar o mundo de uma forma mais madura, né? A Lu falou, o meu tem 15 e até sabe cozinhar. Ai, que lindo! E falou assim, o meu faz tudo, trabalha em casa
na nossa empresa. A Cleide falou, tenho um de 8 e de 12. Meninas, adoro. Ah, legal, adoro seus conteúdos. Obrigada, Cleide. Paty falou, meu adolescente tem 14 e dorme muito. É normal, gente? Paty, eu tenho uma live. Gente, quando eu olho aqui do lado é porque eu tenho uma plataforma. Algumas mães me pedem para pôr as lives numa plataforma, tá? Que aí fica mais fácil de encontrar. E aí eu uso essa plataforma para falar aqui durante as lives. Então eu tenho uma live que fala aqui. Deixa eu virar para vocês entenderem, né? Então eu divido aqui na plataforma por temas. E aí tem uma live aqui, ó, sono. Nessa live, apesar do título ser Meu Adolescente Quer Virar a Madrugada Acordado, eu falo sobre o sono, tá? Dá uma assistida que vai te ajudar. Ah, Cláudio! Desculpa, Cláudio, de Minas. Gente boa. A Lu falou, fico com dó dele às vezes. Quero ajudar em tudo. Lu, se tiver demais, eu sugiro você aplicar o método POC. E entender por quê, tá? Às vezes é a essência mesmo, é o temperamento do seu filho. Tem gente que é proativo e tem empatia pelo próximo até de uma forma admirável. São pessoas que eu brinco que são evoluídas, né? Mas tem outros que por uma baixa autoestima acabam fazendo tudo que os outros querem. Então aplica o método POC para entender o que está acontecendo com seu filho, para saber como, né, ajudá-lo, tá? Cícera completou. Meu marido briga comigo que minha filha cuida tanto do cabelo e do rosto e não cuida do corpo. Está fora do peso. Mas por que ele briga com você? Cícera. Não entendi por que com você. Samantha falou boa noite. Um dia desse eu fiquei pensando, há quanto tempo você tá aqui no canal? Mais de 1 ano, Samantha. Né? Não é? Fabi falou, diz que não vai fazer faculdade porque para ter um emprego bom, ele não precisa de faculdade. Tem muita gente hoje que ganha muito dinheiro na internet e outras em atividades sem ter faculdade. Concordo com ele, Fabi. Mas a minha pergunta é, eu tenho um com faculdade e um sem faculdade. Os dois para o mesmo cargo em uma grande empresa. Os dois com o mesmo conhecimento. Qual dos dois a empresa vai preferir? Traz esses pensamentos para ele, tá? Souza falou assim, eu tenho uma que vale por 2. Ela não quer fazer nada e fica só no celular. Eu desligo a internet, ela fica muito brava, bate a porta e grita. A minha primeira pergunta é, acho que faz pouco tempo que você tá aqui no canal. Por quê? Porque você tá me falando assim, ó. A minha filha só fica no celular. Aí o que eu faço? Eu tiro o celular dela e aí ela briga comigo. E aí eu vou te perguntar assim, por que a sua filha só fica no celular? Existem vários motivos. E se eu não souber o porquê, eu não vou saber como agir. Eu vou te dar um exemplo que não é o seu da sua casa, mas de um exemplo que eu já passei. Uma adolescente que vivia no celular porque os pais se pegavam o dia inteiro. E aí ela não aguentava aquela briga e o celular era uma fuga. Então imagina se aquela fuga dela era o celular, né? Porque ela não queria ouvir aquela gritaria.
E aí a mãe vai lá e ainda pune a filha tirando o celular. Então eu não vou saber como agir corretamente enquanto eu não souber o porquê minha filha está agindo assim. Então eu te convido a conversar com a sua filha para entender por que a sua filha está direto no celular. E ainda faço mais. Antes de conversar com a sua filha do porquê, eu te convido a assistir as lives, porque nas lives, eu vou brincar aqui, nas lives eu vou fazer assim, ó, explodir a sua cabeça com várias ideias de coisas que eu já passei na minha jornada profissional. Então eu trago vários porquês para você já pensar e tá preparada e se sentir mais segura para conversar com a sua filha. E aí, vamos lá nas minhas lives. No meu kit lives, eu já tenho aqui 3 lives para te ajudar, tá? Então, minha filha mudou a senha do celular, o que eu faço. Meu adolescente não larga o game, e aqui inclui o celular. E aqui uma live com uma mãe ao vivo, tá? Então assiste essas lives que vão te ajudar nesse raciocínio que eu falei, tá bom? Então aplicar o método POC, entender o porquê para aí sim ser efetiva. Cru falou boa noite. Rose falou boa noite. Não, é Rosenberg. Desculpa. Cru falou, parabéns e obrigada por todas as dicas. Obrigada. Samantha falou, idem da Mar. A Lu falou assim, ontem tinham 2 meninos jogando bola com meus filhos. Só que o mais velho chama o menor de rum. Rum? Eu falei pro meu filho falar para ele parar de chamar o irmão assim. Ele falou, mãe, não posso me meter. Nossa, que menino maduro. Mas ele chamava ele de rum? Como assim? Mas tá vendo? Interessante, né? A Andrea colocou muito imaturo, mas não sei em qual momento, né? Ah, talvez ela tá falando do filho, né? O meu tem 16 e é muito imaturo. 16 já tá numa transição, Andrea. Então precisa estimular. Assiste o final da live, tá bom? A Lu completou. Achei bem legal a atividade dele. Também achei, viu, Lu? Bem legal. Qual a idade dele mesmo? Esqueci. Lu falou, doutora, você pode me tirar uma dúvida? Lu, é só me mandar um resumo no direct com a idade do seu filho, ou se você for adolescente com a sua idade, manda um resumo que eu produzo um conteúdo, tá? A Paty falou boa noite, a Paty falou obrigada e a Fafá falou boa noite. Quem falou, oi tia, oiê. A Vanessa falou, meu filho, opa, sumiu aqui minha tela. Brinca não. A Vanessa falou, meu filho tem 16 anos, desde os 13 não concorda como é a sociedade. Isso aí, é isso aí, faz parte do desenvolvimento. Filosofa sobre o sentido da vida. Qual será o papel dele no futuro? Diz que não quer ter uma vida cheia de rotinas chatas. Uau! Uau! Continuar incentivando isso, hein, Van? Tá? Muito legal, muito legal. Lu falou, obrigada pelos ensinamentos, obrigada por participar. A Samantha falou, acho que sim, nossa, você me ajuda muito. E você também, Samantha, me ajuda muito. A Samantha tá aqui comigo, eu acho que, nossa, com certeza, antes de junho. Muito legal. A Landa falou, boa noite. A Samantha falou, de 13, às vezes chora por causa da roupa e cabelo. A de 14 já está mais madura. E é bem interessante a diferença dos 13 para os 14 e 15, viu? O cérebro vai amadurecendo. Mas chorar pela roupa é bem pertinente da idade, né?
A Kay falou assim, jogo Free Fire, o que a senhora me recomenda? Sobre o que, Kay? Me fala assim, especificamente, o que? A Rai falou assim, eu não sou mãe ainda, mas eu amo te acompanhar. Que legal! Pera, eu não sou mãe ainda, mas eu amo te acompanhar para ter conhecimentos para lidar com meus filhos. Te indico para todo mundo. Você já está se preparando, é isso? Que legal, se for isso me conta. Que legal. Cícera continua. Meu marido briga porque ela não cuida da saúde e dá mais atenção ao rosto e ao cabelo. Ela não se vê gorda, mas a nossa preocupação com a saúde dela é a alteração dos exames. Você não entendeu a minha pergunta. Eu tô perguntando por que ele briga com você. Por que você é a culpada? O filho não é dos dois? Eu não entendi por que ele briga com você. Me conta aqui. Diego falou, boa noite. Estou me formando para cirurgião geral. É, Diego? Que legal. Aonde? A Silvia falou, boa noite. Boa noite. Ah, ruim. Chamava, puxa vida, o irmão chama o outro de ruim, é pesado, viu? É pesado. O seu filho tá certo. Ele não tem que se meter, ele foi bem maduro mesmo. Mas só aproveitando esse seu comentário, é ruim demais pro menor ficar ouvindo isso do irmão maior, porque ele vai aceitando aquilo como verdade, né? A Lu faltava que o irmão era ruim. Acho que falava, né? E ele tem 11 anos, É muito engraçado a minha filha querer depilar a laser e no final de semana senta no chão para brincar de Barbie com a priminha. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Silvia falou, obrigada pelos ensinamentos, eu que agradeço. A Ju falou, minha filha tem 15 anos e acha que tem 19 e não quer estudar. Por quê? Quando você aplicou o método POC, o que você encontrou? Samantha falou, mas quando isso melhora? Não aguento mais essa oscilação de humor diário. Individual, sabe? Individual. Já estou 1 ano sim. Ano passado ganhei a monitoria, é verdade. Ai. A Samantha ganhou uma monitoria individual, né? E não foi nem ao vivo, né? Foi em particular, né? Legal. A Ruth falou, oi, boa noite. Minha adolescente tem 13 anos. Às vezes ela age como adulta e às vezes age como criança. Isso é normal? Sim. Por causa dessa transformação do adolescer, tá? Então, o cérebro vai amadurecendo aos poucos. E aí ele se comporta como criança que nem, né, se falou agora, né? Uma hora ela quer se depilar, outra ela quer brincar de Barbie, né? Ela falou, o meu tem 10 anos e acha que pode decidir tudo sozinho. Como equilibrar o que é inegociável? Lu, ficou muito aberta a sua pergunta, tá? Só para completar aqui, ele quer fazer tudo sozinho porque ele está buscando essa autonomia, tá? Mas agora a sua pergunta do equilibrar o que é negociável ficou um pouquinho aberto para mim. Traz um exemplo para eu entender na prática, tá? Vanessa falou, só que isso gera uma ansiedade nele. Não tem paciência de saber que a transição de adolescente para adulto é um processo. A Samantha falou, sim, maravilhoso. Tá falando da mentoria, né? Aparecida falou, amo seus vídeos. Meu filho tem 14, é uma criança. Esse é uma criança me preocupou um pouquinho com 14 anos. Ele é muito imaturo, é isso? Ou ele ainda quer brincar de jogar bola, essas coisas gostosas? Completa aqui pra mim. Gente, eu vou seguir um pouco aqui no conteúdo, tá? Porque já são 8 horas. Então, vamos lá. Primeiro, sempre o porquê, né? Por quê? Não, vamos lá na lousinha, né?
Então, para eu saber como agir, ai, Soraya, meu adolescente é muito imaturo, como é que eu acho? Aí eu vou falar para você o quê? Aplica o método POC. Eu primeiro preciso saber por que ele é imaturo, para aí sim saber o que fazer e como agir. Tá? Então, sempre primeiro o porquê. Por que meu filho está agindo assim? Por que meu filho é imaturo na situação de hoje? Mas depois, não, para depois eu pensar em o que fazer e depois como agir, tá? Então, hoje, por quê? Por que meu adolescente é tão imaturo? E aí, como eu faço nas lives, vamos lá, explodir a cabeça com os porquês para vocês irem entendendo aí o que se passa com os adolescentes. Então, primeiro, o de sempre, né? Desenvolvimento do cérebro, tá? Ai, toda vez essa joinha aqui, vou fazer um assim. Então, primeiro, a parte do planejar, tomar decisão e controlar o impulso ainda não está desenvolvido. Então, gente, já, né? Só com esse item 1 eu já respondo quase todas as dúvidas aqui da live, né? Então, ainda não está desenvolvido, está desenvolvendo, tá? O cérebro. 2, os hormônios. Então, é a tal da testosterona e o tal do estrogênio, né? Que aí oscila o humor. E aí, como o cérebro que controla ali a impulsividade ainda não está, essa parte não está desenvolvida, então ela e ele oscilam aí o humor entre impulsividade, emoções e não consegue controlar isso. Então acaba sendo imaturo em algumas atitudes. Tá? 3. Ele busca por uma identidade e aí às vezes eles tomam umas atitudes que a gente fala, ai, não acredito que meu filho fez isso. Porque ele não consegue enxergar as consequências, ele ainda não tem todo o desenvolvimento para enxergar as consequências. Então ele acaba tendo algumas atitudes que você fala, ai, não acredito que meu filho fez isso. Que maturidade. Tá? 4, pressões sociais. Então a pressão social às vezes faz com que o adolescente tome atitudes que, como é que eu escrevi aqui? Que não fariam por conta própria. Então, se ele estivesse sozinho, ele talvez não faria aquilo. E, lógico, essa atitude pode ser coisas pro bem ou pro mal. Tá? Então, ele pode fazer coisas que, puxa, no fim, que legal, mas foi mais por uma imaturidade de seguir ali o fluxo dos outros amigos, mas também pode seguir o fluxo para coisas ruins, tá? Então, para coisas boas ou coisas ruins, eles acabam fazendo coisas imaturas, seguindo a onda, né? Então, pressões sociais era o 4, né? 5, experiências de vida, não, 5. Experiências de vida limitada. Experiências de vida é bem abrangente, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, responsabilidades familiares, né? Então, tem alguns adolescentes que, enfim, por situações de saúde, por exemplo, uma mãe que tem algum problema de saúde, o adolescente acaba precisando desenvolver mais rápido essa maturidade, tá? Então, por experiências de vida, alguns desenvolvem mais a maturidade e outros muito menos, né? Tá? Então, tem algumas adversidades aí da vida que exigem que o adolescente seja mais responsável, tá? Então, esse é o item 5, experiências de vida. 6, ambiente familiar. Então, tem que ter aquele apoio entre... aquele equilíbrio entre apoio e disciplina, né? Então, o ambiente familiar também pode fazer com que o adolescente seja mais imaturo. Aquela mãe que faz tudo, então até precisa assistir a live do Meu Filho é Mimado,
tá? A mãe que faz tudo, o adolescente acaba sendo mais imaturo. E aí depois a mãe vem pedir ajuda porque o filho não faz nada. Mas o porquê, na hora que aplica o método POC, ela vai ver que no fim ela que está fazendo tudo. Então ela não dá oportunidade do filho amadurecer, tá? Então equilíbrio, né, entre apoio e disciplina. E 7, hobbies. Então um voluntariado vai estimular muito mais o seu filho a ser maduro, tá? Porque aí ele vai enxergar coisas, situações de vida que não fazem parte do cotidiano dele e estimula uma maturidade, tá? Então, esses foram alguns porquês, né? Então, se não tem convivência com voluntariado, acaba sendo um pouco mais imaturo, tá? Então, antes de conversar com o filho, assiste de novo a live, assiste os porquês, para se preparar melhor, depois saber como agir, tá? E aí, esses foram os porquês, né? Então, baseado no porquê, por exemplo, eu faço tudo pelo meu filho, é um dos porquês. Então, não adianta eu brigar com ele dizendo que ele não faz nada. Na verdade, eu que preciso mudar. Por quê? Porque eu que estou fazendo tudo. Então, eu tenho que mudar meu jeito com meu filho para aí sim esperar dele uma atitude diferente. Tá? Então, lembra que eu sempre falo, não adianta eu continuar agindo da mesma forma e esperar do meu filho uma atitude diferente, tá? Então, vamos alguns comos, né? Como agir. Lembrando sempre, eu só vou saber como agir se eu souber o porquê. Então, primeiro tem que assistir a parte do porquê, tá? Para depois ir pro como. Então, como agir? 1. Dê tarefas em casa. Então, eu lembro que quando eu fiz a live, meu filho não faz nada em casa, eu acho que foi essa live. Se eu não me engano, era essa. Uma mãe brigou aqui comigo na live que imagina dar lição de casa não, dar afazeres domésticos pro adolescente, isso é um absurdo. Não é um absurdo. É que a mãe não estava enxergando o que está por trás disso. Na hora que eu vou dando os afazeres domésticos de acordo com a idade para o meu filho, eu vou trazendo responsabilidade e autonomia para ele. Eu vou estimulando isso. Então parece bobeira, mas não é. Então, um dos primeiros passos é a arrumação da casa, tá? Então, eu vou estimulando a maturidade do meu filho assim que eu vou dando afazeres domésticos para ele de acordo com a idade, tá? Então, um como é esse. Segundo como, incentive o seu filho a tomar decisões como: mãe, quero fazer um curso. Faz de conta lá, vai. Quero fazer curso de violão. Aí a mãe vai lá atrás da escola, do dia, do horário, Não. Quer fazer curso de violão? Legal, filho. Então busca aí 2, 3 lugares e vamos discutir quais são as propostas. Então eu estou incentivando meu filho a desenvolver essa maturidade dele. Então eu trouxe outro exemplo, o que era? Muito comum, quero fazer intercâmbio. Né? Na cidade eles são doidos para fazer intercâmbio. Quer fazer intercâmbio, filho? Muito legal. Então traz para mim quais são as empresas que trabalham com isso, quais são as propostas. Então o filho vai atrás disso. E aí eu estimulo essa independência, essa autonomia, desenvolvimento na maturidade, tá? Então, 1, incentivar as tarefas domésticas. O 2, incentivar a tomada de decisão. Um curso, ir atrás do vestibular que quer prestar, ir atrás de uma viagem,
por exemplo, um intercâmbio, tá? Então, o adolescente ir atrás e trazer para você o resumo, né? Para vocês em conjunto tomarem a decisão, tá bom? 3. Ajude-o a analisar e resolver problemas. Então, teve um problema. Não dê só a resposta. Ah, então faz tal coisa. Não, vamos sentar junto, entender o problema e junto criarmos a decisão. Nisso você vai ajudar ele a desenvolver esse raciocínio. Desenvolver a atitude de tomar a decisão e desenvolver a maturidade. Tá? Então não dê mastigado. Ensine a pensar, a raciocinar. Tá? Esse era o 3, né? 4. Traga feedbacks construtivos. Então, fez uma coisa errada, critica, né? Poxa, como que você fez uma coisa dessa? Papapá. Não. Senta e traga para ele. Por que aquilo não foi legal? Onde ele poderia melhorar? E como agir? Então, eu tive atitudes que parecem parecidas, mas não são nem um pouco. Eu trouxe a autoestima do meu filho lá para baixo na hora que eu critico. A outra, eu ajudo meu filho a crescer. Então, na hora que eu sento, mostro onde houve o erro, mostro como raciocinar e mostro como agir, eu estou ajudando meu filho a desenvolver essa visão de futuro. Isso era 5, né? 4. 5. Incentive seu filho a participar de atividades em grupo. Então, por exemplo, um esporte. Por quê? Porque aí ele vai desenvolver habilidades em grupo, trabalho em equipe e comunicação. Então, por incrível que pareça, um esporte trabalha muitas coisas, principalmente o esporte em grupo, tá? Trabalha a convivência, o trabalho em equipe e a comunicação entre eles, tá? Esse era o 5, né? E o 6, permita que ele faça coisas sozinhos de acordo com a maturidade. Então, se eu sempre ficar com medo do mundo, o mundo realmente não tá legal. Mas se eu não deixar o meu filho agir, ele vai estar com 30 anos aqui em casa. E aí você precisa assistir a live do Neném para entender. Porque aí ele vai estar com 30 anos sem trabalhar e sem estudar, debaixo das asas dos pais. Tá? Então, o mundo tá difícil? Tá. Mas devagarzinho, de acordo com a maturidade dele, eu tenho que ir incentivando o meu filho a tomar atitudes sozinho, tá? Então, devagarzinho, um primeiro passo, andar sozinho até não sei aonde, comprar sozinho alguma coisa, escolher sozinho alguma outra coisa, e cada vez eu vou dando mais autonomia ao meu filho, tá? Principalmente os adolescentes depois dos 14, 15 anos, de acordo com a maturidade de cada um. Tá? Então, eu preciso dar esse primeiro passo por eles, tá bom? Esse foi o conteúdo. Espero ter ajudado a explodir aí a cabeça de vocês. Agora eu vou voltar aqui para os comentários de vocês. Depois a gente finaliza. Preciso de mais água. Tô voltando aqui, tá? Os comentários onde eu parei. Eu te onda pra onda não me tirar. A
Aparecida tinha completado, não muito, um pouco imatura. A Lu falou assim, ele acha que pode estudar na hora que quer. Ir o que quer, jogar o que quer. E temos algumas coisas inegociáveis, como momentos em família no domingo, primeiro estudar, depois jogar. Lu, eu costumo dizer que isso você tem que deixar claro pro seu adolescente, tá? Família e saúde não se negocia. Samantha falou, a minha de 14 anos pensa que tem 18. Sempre... Acho que é debatendo, né? Principalmente se recebe um não. Já de 23, parece que ainda tem 15. Aí são os temperamentos... Tem 5. Eu li 15, mas são 5. Aí é por causa dos temperamentos delas, né? Ela falou, meu filho de 15 anos não gosta de aparência. Ele usa óculos... Não, da aparência, né? Ai, meu Deus, o chat tá pulando aqui, gente. Ele usa óculos e não quer usar porque acha muito feio, mas ele não pode ficar sem. O que faço? Fafá? Primeiro acolha seu filho. Eu entendo a situação dele. E aí conversa sobre o que ele... Em comum, o que vocês podem fazer por isso, tá? Ah, Samantha falou 13, não 23. Cícera falou, Mesquita, minha filha usa óculos em casa e para sair usa lentes de contato, porque nessa idade pode usar. E ela acaba se responsabilizando pela higiene e cuidado. Isso ajudou muito com a vaidade. Mas tem alguns que não podem usar a lente, né? Mas a gente tem que entender que é super importante a vaidade para eles nessa idade. Por favor, qual é o C? Por favor, qual o C para o primeiro porquê? Ixi, Andréia. Qual que era o primeiro porquê? O primeiro porquê era o desenvolvimento cerebral. Então, é entender sobre o desenvolvimento. Será que era essa a sua pergunta? Emerton falou, oi. Cícera, obrigada pela dica, a Fafá falou. Aí, que legal, gente. Adoro quando uma mãe ajuda a outra aqui. Wolf deu palminhas. Ione falou, prosa muito boa, como sempre tem... Faltou o final. André deu palminhas. Como tem sido. Aparecida falou, doutora, ele tem TDAH e tem muita dificuldade na escola. Os médicos que fui não querem dar Ritalina. Eu não trato com medicamento assim também. Mas tem muita dificuldade na escola. Será que ele... Eita, tá pulando aqui, eu não consigo ler. Será que ele não gosta de estudar devido à dificuldade? Existe muita chance. Assiste minha live sobre não quer estudar que vai te ajudar. Cícera falou, obrigada sempre por nos ouvir. Eu que agradeço e fazer refletir dentro da nossa realidade. Que bom que eu consigo ajudar um pouquinho. Aparecida falou, essa live foi muito bom para mim. Eu sou mãe que já fiz muito para meu filho e fui vendo que isso não era bom para ele. Tinha medo de passar frustração. Mas hoje trabalho isso comigo e com ele. Que bom, Aparecida, que bom. Estou aprendendo muito com você. Obrigada, Silvia. Obrigada. Quem puder me mandar uma mensagem depois sobre... Soraya, eu pensava assim, aí eu assisti a live e agora penso assado e mudou tal coisa aqui em casa, eu agradeço. Porque isso me incentiva, né? Quem puder... sei lá, me mandar um direct, eu agradeço, tá bom? E peço ajuda também, quem puder me ajudar a divulgar meu curso, que é o Método POC, tá? Que aí é incentivar o meu trabalho e eu agradeço demais, porque para estar aqui na rede social, eu também preciso
desse incentivo do meu trabalho, que é o meu curso, tá bom? Obrigada a todos. E aí, para quem tá chegando aqui no canal, todos os dias tem vídeo e esses vídeos são baseados nos pedidos das mães, tá? Então, se você estiver chegando agora e quiser que eu produza um conteúdo, me manda um resumo. Soraya tem um filho ou uma filha de tantos anos e conta ali resumidamente o que está acontecendo, que eu produzo um conteúdo para você, que são os meus vídeos diários. Mas eu sempre falo, não adianta ficar nos seus vídeos curtos. Os vídeos curtos são só para sensibilizar, precisa vir para cá, para as lives. Então, segunda-feira, 19h30 e quinta-feira com Mamãe ao Vivo, 20 horas, tá? Segunda-feira mais conteúdão, então que nem hoje, mais conteúdão e eu leio o chat. Na quinta-feira a gente aplica o método POC ao vivo, uma mentoria ao vivo com uma mãe que queira participar comigo. Então, se você quiser participar, as mães que mandaram pedido hoje, voltem, por favor, na quinta-feira às 8 horas para participar. Então, o conteúdo, vídeo, quem quer aprofundar mais sobre o tema, tem o blog. Então, eu expliquei lá no link da bio. Então, o que é link da bio? Tem a minha foto, um monte de escritinhos embaixo. Na última linha tem um link. Clica nesse link que vai lá. Para uma página rosa. Em um dos botões está escrito Blog Método POC. Nesse Blog Método POC eu tenho conteúdo escrito. E eu já postei um sobre o tema da live de hoje. Então, quem quiser aprofundar, vai lá no blog. E as mães que estiverem chegando agora, nessa mesma página rosa do link da bio, tem um link, um botãozinho que chama assim, clique e assista a aula gratuita. Então, quem chegou hoje no canal precisa assistir essa aula gratuita, tá? Nessa aula eu entrego uma ferramenta para você entender como demonstrar amor ao seu filho e já melhorar o relacionamento de vocês, hoje mesmo, tá? Então, cliquem no link da bio, assistam essa aula gratuita. No final eu explico sobre o meu curso, tá? Mas no começo eu entrego essa ferramenta que eu acho que é o primeiro grande passo para todo mundo que está chegando aqui no canal. Então, assistam essa aula gratuita que está nesse primeiro botãozinho. E quem quiser ser avisado das lives, tem aqui a comunidade, então é clicar no ser avisado das lives e informações. Nossa, acabei de ver que está digitado errado. Clica nesse link, é direcionado para a comunidade fica em silêncio. Na hora que eu começo a live, eu vou lá e aviso vocês. Estou indo para o ar. Daí vocês não perdem o conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigada por terem participado da live, obrigada por dividirem a situação pessoal de vocês, né? Obrigada por estarem aqui. Eu acho que teve mais algum comentário. E não esqueçam de voltar quinta-feira às 8 horas para participar aqui comigo ao vivo. Aqui, eu acho que a Rê falou assim, muito obrigada, acompanho suas dicas e tem me ajudado com o meu garoto. Rê, depois me conta, o que você implantou aí? A Lu falou, Deia, minha filha fica nervosa quando está contrariada e grita comigo. Deia deve ser doutora, né? Lu, a minha pergunta é, por que ela faz isso, tá? E aí eu tenho, acho que umas 3 lives sobre esse tema que vão te ajudar. Então, primeiro entender o porquê, para aí saber agir como, tá? Que é o método POC. Não sei se você perdeu aqui o comecinho da live, tá bom? A Ione falou boa noite. A Mari falou, oi, doutora. Você falou muito bom. Boa noite, até quinta. Venham. Gente, grande beijo, bom descanso. Até quinta-feira às 8 horas. Quem quiser participar ao vivo, já vem, clica aqui na câmerazinha para participar. Beijos, tchau, tchau.